A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão. Gostaria de estar convidando você agora para junto podermos fazer mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Estaremos estudando a lição 3. Esse estudo tem como texto base Êxodo 20, versículos de 4 a 6. O título é A Imagem do Deus Invisível. Estaremos abordando o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Estaremos fazendo a leitura agora proposto pelo nosso pastor, o pastor Romilton. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Quem escreveu essa lição foi o pastor Romilton Lourenço, que faz parte da Convenção Batista Fluminense. Vou fazer aqui uma breve biografia do pastor. Pastor da Igreja Batista Central, em Praça da Bandeira, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Ele é casado com Mariélia Souza Queiroz, pai de Yuri Queiroz Lourenço e Laura Queiroz Lourenço, e avô de Alice Vieira Queiroz Lourenço. Então, nós já temos aqui lido o texto, falado sobre o título, e agora nós vamos... aliás, irmãos, esse mês é o mês da Escola Bíblica Dominical, comemorado em todas as igrejas batistas, né? Mês da Escola Bíblica Dominical. E também esse estudo da revista está abordando o tema central, os 10 mandamentos para os dias atuais. Então nós vamos partir agora para o texto em si, né? O estudo em si, aliás. Ele fala assim: quando era criança, meu filho, o filho dele, ao me ver arrumar as malas, correu até seu quarto e me trouxe um aviãozinho de brinquedo e me perguntou: papai, você vai viajar em um desses? Eu disse sim, e respondi com certa ironia: você cabe aqui, papai? No dia do meu embarque, ele foi comigo ao aeroporto e no caminho ele viu vários aviões no céu e comparou seu aviãozinho. Não passava na cabeça dele como seu pai caberia uma aeronave. Quando chegamos ao aeroporto, logo depois do meu check-in, levei até uma grande janela e de vidro de frente à pista do pouso e decolagem. E seus olhos arregalaram, e sua mente ainda ingênua tentava comparar a gigantesca aeronave à sua frente com seu aviãozinho. Da janela ele observava o plano inverso, o avião era imenso e as pessoas eram pequeninas. Foi então que ele me fez uma pergunta que nunca esqueci: papai, você vai encolher para entrar dentro do avião? É a imaginação, né, irmão, de uma criança. Não cabe na mente das crianças a dimensão das grandezas, por isso elas tendem a reduzir o tamanho de quase tudo. Então, o segundo mandamento é um alerta às mentes dos adultos que insistem a raciocinar como as das crianças. Esse mandamento impede o homem esculpir ídolos e fazer imagens para representar a Deus. A proibição é óbvia. Qualquer tentativa de esculpir Deus em madeira, gesso, latão, ainda que bem adornados, com mais raro metal deste mundo. O artesão apenas estaria reduzindo o tamanho de Deus e comparando a dimensão humana. Então, irmão, quando as pessoas pensam que, quando fazem essas imagens retratando Deus, eles estão, vou dizer assim, uma linguagem atual, colocando Deus numa caixinha. Não se pode reduzir o tamanho de Deus, a nossa de compreensão. Deus é muito maior do que nós pensamos.
Meu filho, ao se aproximar da aeronave, descobriu a sua grandeza e seguramente pode perceber que a imagem do seu aviãozinho e nada representava os seus olhos, estava testemunhando o segundo mandamento. É uma advertência do Criador. Se você idolatra imagens, mesmo que a intenção seja de que esteja se assemelhe a Deus, você incorrerá em um grande pecado, pois a imagem é morta e o Deus o qual servimos é vivo. Aqui está a resposta para quem gosta de idolatrar, porque o nosso Deus é vivo. Aquela imagem, ela tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve. Então, praticamente, ela não tem sentido nenhum, irmãos. Quanto mais distante de Deus, mais reduzimos o seu resplendor. Quanto mais perto de Deus, mais observamos e tememos sua grandeza. Então, irmãos, nós vemos que para adorar a Deus não precisa ter imagem nenhuma. Nós sentimos Deus pela sua dimensão, como tudo isso é criado, o universo. Nós vemos que Deus é muito maior do que o universo, porque foi Ele mesmo que criou todas as coisas. Primeiro ponto, nós vamos descobrir aqui. Porque o homem tende a fazer esculturas e contraria o segundo mandamento? Por que o homem ainda continua fazendo escultura? A idolatria às imagens é a mais antiga que a adoração do próprio Deus. Ó. O homem sempre encontrou prazer nesse tipo de veneração. O apóstolo Paulo já advertia sobre tal pecado. Vamos ver aqui, Romanos 21 a 23, que diz assim: E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Tem pessoas que reduzem Deus a uma imagem de um homem que é corruptível. Nós somos corruptíveis. Aves, quadrúpedes e répteis. Nada disso pode se representar o nosso Deus. Pelo que também Deus o entregou à concupiscência do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudar a verdade de Deus é mentira. 25. Honrar e servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Quando você faz isso, adora uma pessoa, uma imagem semelhante ao homem, você está adorando ao que foi criado. E no 26, pelo que Deus o abandonou às paixões infames, porque entre as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Por isso vem muitos males, irmão, muitas contaminações. E semelhante também aos varões, deixando, esse aqui é o 27, o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si a recompensa que convida o Senhor. 28, como eles não se importaram de Deus, assim Deus não se importar de ter conhecimento de Deus, assim Deus o entregou ao sentimento perverso para fazer as coisas que não convêm. 29. Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Então, irmão, você vê que é um pecado gravíssimo que leva a outro. Quantas coisas acontecem com a idolatria? A iniquidade, a prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Né? É uma coisa maligna, praticamente. Onde os homens insanos estariam trocando a glória de Deus imortal por imagens mortas. O profeta Isaías esclarece que o segundo mandamento adverte que Deus é irrepresentável, porém nenhum símbolo ou imagem o representa. Vamos ver aqui, irmãos, Isaías 42, 8. Vamos ver aqui, 42, 8, rapidinho aqui. Diz assim: Eu sou o Senhor, este é meu nome. A minha glória, pois a outro não darei, nem meu louvor às imagens de escultura. Então, irmãos, nós vemos que Deus, ele não troca nada por ninguém, por nada. Quem se relaciona com as imagens e escultura tem relacionamentos superficiais.
Deus quer de nós um relacionamento profundo. Então Deus a todo instante procura ter comunhão com a gente. Israel fez para si um bezerro de ouro. Lembra, irmão, aquele lá, quando Moisés subiu para fazer os 10 mandamentos? Para trazer as tábuas, né, que Deus fez. Praticamente os 10 mandamentos são a carta magna da nação. Ali está regido todos os princípios que comandaria aquela nação. Israel fez para si um bezerro de ouro, esquecendo o que Deus lhes fizera, libertando os da garra do Egito, além deles abriu o mar vermelho. Tão rápido, esquecendo da grandiosidade de Deus, irmão. No século XVIII, surge o movimento iconoclasta, movimento dedicado à destruição de imagens. Então, esse movimento iconoclasta é um movimento dedicado a destruir as imagens. As imagens, ícones e pintura foram apagadas das igrejas, em especial no Oriente. Entretanto, no Concílio de Nicéia, em 787 d.C., onde foi realizado o sétimo concílio ecumênico, e tornou legítimo a veneração a imagens de santos católicos romanos e declarou herético todo movimento iconoclasta. Então, nós vemos que o iconoclasta é aquele que exclui todo tipo de imagem. Mas depois a Igreja Católica, né, romana, né, ela voltou a venerar esses objetos, né, que para eles são sagrados. Para nós crentes em Cristo Jesus, não. Mas para os católicos que seguem a doutrina dos católicos, nós não adoramos imagens, nós não veneramos, né? Aliás, muitas pessoas dizem que o católico ele não adora, ele venera. Mas venerar e adorar praticamente é a mesma coisa, né? A partir dessa data, não apenas a idolatria às imagens, mas cresceu a veneração às relíquias. Isso aqui que eu queria falar, relíquias, né? Que são a cruz e muitas outras coisas que tem ali no contexto dos rituais dele. Relíquias chamadas de sagrada. A igreja de Constantinopla, atual Istambul, dizia possuir a cabeça de João Batista, o corpo de Estevão, primeiro mártir que lhes garantia a proteção da cidade. Então você vê que eles vão acrescentando coisas e coisas. Aí que entra nós, os evangélicos, depois da reforma protestante, né? Levamos esse nome protestante porque era praticamente um protesto às coisas que estavam sendo introduzidas na igreja cristã a partir desse concílio de Nicéia. Isso aqui é história, irmão, não é nada inventado, não. 780 depois de Cristo. A reforma protestante em 1517 tem como uma de suas prerrogativas o cumprimento do segundo mandamento, ainda que na paróquia de Lutero, como em algumas luteranas, nos dias atuais existe pintura que resiste cenas bíblicas, embora quase nenhuma imagem. Calvino afirmava, citando Gregório, que as imagens são para os incultos e que as imagens e escultura que tentou representar Deus são mentiras e vaidades humanas. Então, nós vemos que após a reforma, pessoas, né, pregadores começaram a combater esse tipo de culto à idolatria, que na verdade, irmão, são imaginação do ser humano. Os símbolos da fé cristã, por século, não são necessariamente de imagem, que contrariam o segundo mandamento. A cruz, a Bíblia e os elementos da ceia do Senhor são ícones que despertam a fé. Então, nós, por exemplo, a Igreja Batista, ela tem a Bíblia como prática e regra de fé. Ela pode até usar o símbolo da cruz, onde Cristo fez ali o sacrifício, e a ceia como memorial. Nós temos a ceia como memorial, não como sacrilégio. A Igreja Católica já usa isso como sacrilégio. Nós tomamos a ceia até que Cristo venha. É assim, uma lembrança que Cristo um dia vai voltar para buscar a sua igreja, né?
Então é um memorial. Está lá, tá, né? Fazer isso toda vez que beber em memória de mim. Em memória dele nós celebramos a ceia, né? Ei, desperta a fé. Ei, especial os batistas entendem como princípios que está em cima não confere graça, né? Não tem graça, não se confere graça ali, não tem nenhuma coisa extraordinária ali, é apenas um memorial que nós participamos, lembrando o dia, como já falei, o dia da volta de Cristo. O homem durante séculos acreditou que as imagens eram mediadores para que pudesse ter acesso ao Deus invisível. Cristo mesmo disse que nós temos acesso livre ao trono da graça, porque somos sacerdotes, somos nação santa, povo adquirido. Então, nós somos co-herdeiros, nós herdamos o reino de Deus através de Cristo, porque Cristo é herdeiro e nós somos co-herdeiros, somos co-participantes da graça de Cristo, né? Segundo o mandamento, uma advertência: não há imagem entre nós e Deus que possa validar um tipo de mediação. O que é uma mediação, irmão? É um advogado, eu estou mediando, eu estou negociando. Uma mediação entre Deus ou uma intercessão, né? Só existe um mediador entre Deus e o homem, a saber, Jesus Cristo. Isso está em 1 Timóteo. Vamos ler, irmão, 1 Timóteo. Eu não coloquei aqui não, que não deu tempo, mas vamos ler aqui. Deixa eu ver se tem aqui. 1 Timóteo, tá aqui, ó. 1 Timóteo 4 a 6. Que quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus, irmão, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. É interessante que a colocação aqui, Jesus Cristo, o homem, por quê? Porque é comprovação que Deus esteve nessa terra resgatando a nós, Jesus Cristo, homem. É bem frisar isso aí, né? Apesar que ele é 100% Deus e 100% homem. Isso às vezes na nossa mente até, né? Como é que pode ser assim? Deus é Deus, irmão. Nós somos seres limitados. Então diz assim: pois o próprio Cristo é a imagem do Deus vivo. Olha só. Porque ele é Deus e homem. Porque é a imagem do Deus vivo, né? É a imagem física de Deus. É o Deus que era visível, agora nós passamos a conhecer como Deus. Por isso que ele disse, e deu um nome que é sobre todo nome. Qual o nome? O nome de Jesus Cristo. O nome de Jesus Cristo é sobre todo nome. É o nome do nosso Deus, né? Vou dizer assim. Vamos ver isso em Colossenses, irmão. Deixa eu ver se está aqui também. Está aqui, ó. O qual, Colossenses 1,15, que está assim: o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus. Jesus é a imagem expressa de Deus. É a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Como que surgiu a criação? Através de Deus. Então Deus é o primogênito de toda a criação. E ele mesmo diz aqui, né, nós já lemos esse versículo, que fora dele não há Deus. Ele é o único Deus, né? Então diz assim o segundo ponto. Consequências, nós vimos aqui no primeiro ponto, eu gosto sempre de frisar isso. Porque o homem tende a fazer escultura e contraria, e contraria o segundo mandamento. Agora nós vamos fazer segundo ponto. Consequências da desobediência ao segundo mandamento. Quais são essas consequências? Nós vamos ver agora juntamente com os irmãos. Para os que insistem na idolatria, o segundo mandamento tem uma dura sentença, aflição até a 4ª geração. Êxodo 20, versículo 5. Vamos lá, vamos voltar aqui rapidinho ao versículo, né? Não te curvarás a ela nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, e visito até a maldade dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Qual é a maldade aí, irmão, que nós vemos nesse mandamento? Exatamente de fazer a imagem de escultura, ou reduzir Deus ao tamanho dessa imagem, né?
E, na verdade, quando você faz uma imagem, você está reduzindo de acordo com o que você pensa que Deus. E mais, como eu já falei, Deus é muito mais do que o nosso pensamento. É a sentença. E a aflição até a quarta nos assusta quando Deus afirma ser zeloso. No sentido mais próximo para o entendimento da palavra zeloso é ter ciúme da noiva amada. Então, na verdade, Deus tem ciúme de nós, né? Ele é zeloso dessa parte. O castigo pelo descumprimento do segundo mandamento é o sofrimento até a terceira e quarta geração por causa dos pecados dos pais do passado. Que terrível, né? Uma leitura superficial desse texto pode parecer que Deus é vingativo e a sua sentença aos que o traem. O sofrimento aos pais, o que este alcança os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Entretanto, o que está escrito no segundo mandamento é que as gerações irão sofrer a iniquidade dos pais. Ou seja, a adoração à imagem promove um canal que deságua da depravação humana. Então, nós lemos aqui, irmão, que o que acontece aqui em Romanos, olha só quantos males vem quando a pessoa ele adultera, ou quando ele adora imagem de escultura. Vem iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade. Enquanto o mundo está tão maldoso, exatamente por causa disso. Cheio de inveja, homicídio. O mundo tem crescido no homicídio, com certeza. Contenda e muita coisa, engano, malignidade, né, irmão? Então você vai ver que uma coisa, quando a pessoa dá essa abertura, abre esse canal, que é o canal da idolatria, vê outras coisas por trás. Quando o homem troca a glória de Deus por imagens de aves, répteis ou coisas semelhantes, na verdade cometendo iniquidade. Iniquidade nós sabemos o que é, pecado. Onde está o erro, abre as portas da violência, ó, da desigualdade, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Tudo isso aqui, irmão, que eu falei, abre, como nós poderíamos dizer assim, tipo um portal para que essas coisas aconteçam na sociedade. Porque a idolatria é engano. A sociedade atual vive atolada na lama da iniquidade. Colhe os frutos amargos da herança dos seus pecados de idolatria. Mas hoje olha para o futuro e se pergunta que o mundo deixarão para os seus filhos, quando na verdade deveria se preocupar com outra forma. Quais os filhos deixarão para este mundo? Que possamos afirmar que Josué, que advertiu o seu povo, ele fez valer o segundo mandamento, cancelando a adoração aos ídolos, e a preocupação com sua geração afirmou que serviria apenas ao Senhor. Eu vou ler aqui esse versículo, irmão, que está aí, Josué 24:15, que diz assim: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei dos rios, ou os deuses dos amorreus, cuja a terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Quando eles escolheram ali, isso aqui foi quando eles fizeram aquele bezerro de ouro e Josué se colocou ali e adorar somente ao Senhor. Então, irmãos, vemos que nós devemos fazer uma escolha. E a melhor escolha é escolher ao nosso Deus, que é o Deus invisível. É o Deus que nós cremos. É o Deus que enviou o seu Filho unigênito, a sua imagem, para nos salvar. Terceiro ponto, benefício aos que adoram apenas a Deus. Muitas pessoas, quando olham para Israel, acham que Israel é a nação que é metida, mas não é, irmão. É porque o que Deus cobrou deles é que houvesse exclusividade, adoração ao único Deus. E nós, como crentes que adoramos a Deus, ao Deus de Jesus, que ensinou nós a adorar somente Deus, é a mesma coisa. Nós
não desfazemos das outras religiões, mas é porque nós queremos só adorar a Deus. Entende isso? Nós não dividimos Deus com outros deuses. Não, nós adoramos somente a Deus. Ou esse é o principal papel de um crente quando aceita a Cristo. O segundo mandamento pode ser resumido com uma ordem contra toda e qualquer profanação, tentativa de representar a imagem de Deus, seja por escultura ou pintura ou por estas criar o acesso ao Criador. Nosso relacionamento com Deus sempre parte do princípio da causa e efeito. Por isso, o salário do pecado causa a morte, efeito, entretanto, servimos ao Deus que é perfeito em amor. Sabemos que Ele é justo, mas também é amor. Jesus nos apresentou o desdobramento desse amor. Foi o que eu falei. Jesus nos trouxe o conhecimento do verdadeiro Deus. Amor, misericórdia e graça. A misericórdia de Deus retire de nós o feito da causa. Com a misericórdia, a graça, né? Deus teve misericórdia. Vamos ler, irmão. Efésios capítulo 2. Efésios 2, vou ver aqui rapidinho, tá bem? Efésios 2. Capítulo 2, de 3 a 5. Diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, nós estávamos nessa situação, filhos da ira, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, por que nós somos salvos? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Nós que estávamos mortos dos nossos delitos, separados da graça de Deus, Ele agora reconciliou, né? Ele é o mediador que nos une novamente com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus. Jesus Cristo nos vivificou, nos trazendo vida através dele. Então, irmãos, nós vemos aqui que a graça nos presenteia com favores de Deus. Qual foi o favor de Deus? Um presente, né, que é Jesus. Ainda que não sejamos merecedores, não merecíamos nada disso, irmão. Jesus foi pura bondade de Deus. Posso dar toda a minha riqueza, claro, eu não tenho riqueza, né? Mas todos os meus bens, toda a minha fortuna, todo o meu talento, nada disso vai pagar o que Cristo fez, porque foi o único sacrifício da redenção do nosso corpo, da nossa alma. A misericórdia retira o castigo que merecemos. Nós merecíamos, porque nós fomos desobedientes ao Pai. Ao cumprir o segundo mandamento, Deus nos concede misericórdia até 1000 gerações. Olha só, veja que Deus tem mais prazer em nos conceder misericórdia, pois estende até 1000 gerações, do que impor a sua justiça, pois essa última sentença alcança até a quarta geração dos desobedientes. Qual é a sentença? Que Deus é zeloso até a quarta geração. Mas aqui, Ele nos dá graça até 1000 gerações. Então, Deus tem muito mais prazer em abençoar do que amaldiçoar os filhos dele. A ampliação desse entendimento em que Deus tem prazer em nos conceder misericórdia e não justiça pelos delitos do nosso antepassado, fica claro em Ezequiel. Vamos também ler, irmão, aqui rapidinho, né? O profeta Ezequiel, né? Vamos passear na Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus é para isso mesmo, para nós buscarmos, não ficar nas minhas palavras, né? Ficar no conhecimento da virtude, da graça do Espírito Santo que habita aqui, da palavra dele. Ele que comanda. 14, Ezequiel 18, os irmãos podem 14 diante até o 20. Que diz assim, versículo 14: eis que ele se ele gerar um filho que veja todos os pecados
que seu pai fez, e vendo ele não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, ó, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, não contaminar a mulher do seu próximo, não oprimir ninguém, não retiver o penhor, não roubar, e deu o seu pão ao faminto, e cobriu-o nu, com veste, e desviar do aflito a mão, e não recebeu usura e demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. E seu pai, porque fez opressão, roubou os bens do irmão, e fez o que não era bom no meio do seu povo, eis que ele morrerá pela sua maldade. Então, se não houver arrependimento, na verdade, quer dizer assim, se não mudar de maneira de viver, vai morrer do seu pecado. Mas dizeis, porque não levará o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os teus estatutos e praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então, na verdade, Deus quer que nós façamos o certo, fazer justiça, né? Ser justo diante de Deus, cumprir os mandamentos dele e obedecer à voz dele. Jesus, com a obra da cruz, nos trouxe misericórdia, cancelando qualquer dívida do passado do livro, porventura dos nossos antepassados. Então, quando Jesus cumpriu a morte da cruz, ele pagou a nossa dívida. Qual era a nossa dívida? Do início, que foi a queda do homem, o pecado, a desobediência, e agora Deus restaura, trazendo vida através de Jesus Cristo. Vamos ler aqui, irmão, para ter entendimento também, Colossenses 2:13, livro de Colossenses, cartas aos Colossenses, né? 2:13 a 15. E quando vós estavais mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, vos ficou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Então, Jesus triunfou ali na morte da cruz, teve vitória, e nós, quando aceitamos Cristo como presente de Deus, como oferta de Deus para a salvação, nós passamos a triunfar juntamente com. Você consegue perceber que na atual sociedade existe adoração à imagem? Você percebe? Será que o horóscopo é um exemplo que fere diretamente o segundo mandamento? Será que na igreja evangélica desses nossos dias existe imagem e idolatria que materializa a fé e estão sendo utilizados como mediadora ao Deus invisível? É para nós refletirmos. Se o segundo mandamento nos adverte a não adorar a Deus através das imagens, e tampouco por elas produzir o acesso a Deus, qual seria a forma correta de adorar ao Senhor? A Bíblia diz que somos imagem e semelhança de Deus. Nem por isso podemos cometer idolatria. Não podemos adorar outra pessoa, né? Deus nos adotou de capacidade criativa e liderança, pois somos capazes de raciocinar, analisar, planejar, visualizar o futuro. Nós criamos literatura, arte, música, poesia. Nós somos, de certa forma, muito limitadamente semelhantes a Deus. Mas em outras áreas, nós, como humanidade, estamos longe de ser como Ele. Nosso caráter tende à fraqueza. Não amamos como Deus ama, né? Não basta ter esses recursos, né? Tem que ter a mesma personalidade. Entendemos muito pouco do plano espiritual. Contudo, nenhum outro ser desse mundo é semelhante a Deus como nós. Qual então seria o nosso exemplo perfeito da imagem de Deus? A resposta é: quem vê a mim, vê o Pai. João 14:9. Né? Isso aqui foi a pergunta de Filipe.
E mostra-nos o Pai. Ele disse que devemos buscar essa mesma semelhança, Romanos 8, 29. Vamos ler aqui Romanos 8, 29, só para a gente... Eu gosto de ler os versículos que a gente tem um entendimento melhor, né? Os irmãos que estão em casa também vai ter o mesmo entendimento. 29. Porque o que Deus conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Se Cristo é a imagem do Deus vivo, nós, iguais a Cristo, refletimos a imagem do Deus vivo. Como isso se dará? A resposta está em 1 Coríntios. 1 Coríntios. E aqui. 15, 50 a 53, que diz assim: E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo o mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. De um momento, de um abrir e fechar dos olhos, ante a outra trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível seja visto da incorruptibilidade, o que é isto que é imortal seja visto da imortalidade. Então, agora, essa é a passagem aqui, é a passagem que muitos têm várias maneiras de crer. Eu creio no arrebatamento da igreja, né? Outros vão crer, não sei, né? Mas eu creio. Então, esse aqui é o momento que nós seremos transformados igual ele é. Igual a imagem do Deus invisível, ou do Deus vivo. Nós seremos transformados. Teremos um corpo espiritual. E os irmãos, quando ler, vai entender melhor, né? Ele fala, se você tem um corpo animal. Aqui mesmo, nesse capítulo aqui, o 15, ele vem falando como que é o nosso corpo, né? Então, os irmãos, depois dê uma olhada aí. E vamos ver também na primeira carta do apóstolo João, que fala assim, 1 João 3,2, que diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e nos manifesta o que havemos de ser. Mas sabemos que quando se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Então, irmão, futuramente, nós seremos igual a Cristo, semelhantes a Ele. Como assim, irmão? Nós teremos o corpo glorificado, aonde a corrupção, que é a morte, a degradação das coisas, já não tem mais efeito, porque estaremos sobre, vamos dizer assim, a tutela de Deus, né? Hoje o Estado tem a tutela do ser humano, mas lá na glória, quem terá a nossa tutela será o nosso Criador. Meu irmão, meu amigo, se você tem gostado desse estudo, se tem sido uma bênção para você, que você venha conosco até o próximo estudo, se assim o nosso Deus permitir. Mas antes, quero estar agradecendo aos novos inscritos e vou estar orando juntamente com os irmãos, agradecendo por mais um estudo da sua santa e bendita palavra. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, porque o Senhor abriu os nossos olhos e nosso entendimento para crer no Deus invisível, o Deus criador de todas as coisas. Nós cremos em Ti pela fé e sabemos, Senhor, que quando aceitamos Cristo, o Senhor veio transmitir a mensagem da cruz como redenção para as nossas almas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor, nós éramos pecadores, nós estávamos sobre a condição de pecadores, Senhor. Mas agora, Senhor, somos pecadores arrependidos e o Senhor pagou o nosso preço na cruz, pagou a nossa dívida ali na cruz do Calvário. Não porque merecíamos, mas porque o Senhor teve compaixão de nós e sabia que nós não tínhamos condição de pagar essa dívida e perdoou a nossa dívida. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter perdoado a nossa dívida, ter pago esse preço tão grande que foi a vida do seu Filho Jesus. E hoje nós somos gratos
a Ele, estamos aqui. Pai, salve as pessoas que ainda nem entendimento para que elas aceitem a Cristo como presente de Deus, como oferta de Deus para a libertação de todo aquele que crê em Ti, Senhor, do pecado. Liberta essas pessoas do pecado através de Jesus. Eu entrego as nossas vidas, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, na esperança, Senhor, que um dia estaremos para sempre contigo. Desse lugar que o Senhor for preparar lugar, vai virar novamente para nos buscar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu te agradeço. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus permitir.